Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa Consultoria de Mãe. Eu, Gabriela Vicinha, hoje trouxe um convidado muito especial para falar com a gente. Ele é um médico, o Dr. Alisson Teles. Por que eu convidei ele, né? Porque eu convidei um doutor nesse programa que até hoje só teve mulheres, né? Porque ele me operou não faz nem um mês. Eu fiz uma cirurgia de retirada de hérnia de disco. Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu fiquei um bom tempo, desde setembro, outubro do ano passado, sentindo dor, muita dor. E, enfim, consegui fazer cirurgia, descobri o doutor há pouco tempo também. Então, consegui fazer cirurgia não faz nem um mês, foi em março. E como muita mãe, muita gente me mandou mensagem perguntando quem era o doutor, como é que foi feita essa cirurgia, como que eu nem um mês de recuperação, hoje não faz nem um mês ainda da cirurgia, como que eu já estou pegando a Catarina no colo, já estou fazendo tudo, vida que segue, consigo me abaixar, consigo caminhar, que quem me acompanha sabe que eu estava com os movimentos bem limitados antes da cirurgia, estava sentindo muita dor, estava me incomodando bastante. Então as pessoas me perguntaram muito sobre isso, como é que esse médico fez essa mágica, sendo que até hoje a gente ouve muito falar, e antigamente, até meu pai me disse, antigamente quem operava, fazia uma cirurgia de hérnia de disco, se tinha na cabeça que ia ficar aleijado o resto da vida, né? Que não ia ficar aleijado, modo de falar, mas ia perder algum movimento, ou ia acontecer alguma coisa, a recuperação ia ser lenta, as pessoas evitavam fazer esse tipo de cirurgia, né? Por conta disso tudo, eu convidei o Dr. Alisson Teles para vir conversar com a gente, explicar um pouquinho disso. E ele também que é pai, então tá dentro do nosso mundo de maternidade também. Da paternidade dele, mas enfim, também tá dentro do nosso mundo. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Oi, Gabi, bom tirar a máscara para... Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Pessoa muito querida, que eu admiro muito. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, doutor, acredito, ninguém melhor que você para se apresentar para o pessoal. Então, conta para nós, quem é o Dr. Alisson, né? Como é que você se formou? Se quiser falar um pouquinho da tua vida profissional, né? Para o pessoal te conhecer. Sim. Bom, eu me formei em medicina em Caxias do Sul, eu sou natural de Caxias do Sul. Me formei em medicina na Universidade de Caxias do Sul. Aí eu fui me especializar em neurocirurgia. Neurocirurgia é uma área que faz cirurgia da parte craniana, coluna e de nervos periféricos. Depois dessa formação em neurocirurgia, eu fui para o Canadá, onde eu trabalhei 4 anos como cirurgião de coluna, especificamente na parte de coluna. E lá eu desenvolvi algumas técnicas, aprendi algumas coisas, desenvolvi outras, estudei muito. E pela família, nós resolvemos voltar para o Brasil e voltamos para Caxias e Farroupilha. E daí nós queríamos muito ter filhos lá. Eu tinha um filho, o Pedro, ele já é adolescente agora. E a Luísa nasceu, ela tem 9 meses hoje, a Lulu. E que idade tem o Pedro? O Pedro tem 16. Olha só. O Pedro já é mais adolescente que a Lulu. A Lulu tá com 9. Nós estamos bem, super felizes, e é um prazer estar aqui contigo nessa cidade que eu gosto muito. A gente trabalha praticamente só aqui, né? Em Porto Alegre também, mas muito aqui. Então é isso. Esse é o Alisson. Essa é a minha história. Eu estou aqui na cidade desde julho de 2019. Então a gente está conseguindo. Estou conseguindo fazer aqui exatamente o que eu fazia lá fora. A mesma cirurgia, com os mesmos materiais. Eu acho que a gente tem uma estrutura bem boa para fazer tudo do melhor para os pacientes aqui na Serra Gaúcha, sim. Isso é uma coisa muito importante você salientar, né? Porque as pessoas, às vezes, querem fazer esse tipo de cirurgia e a gente acaba ouvindo muito, aqui na região não tem médico competente, não tem ou médico ou, enfim, aparelhagem, hospital, não tem um suporte, né? Então, muitas vezes a gente acaba ouvindo, tem que ir para Porto Alegre procurar um médico, né? E eu falo porque eu ouvi isso, né?
Vai procurar um médico em Porto Alegre. Antes de fazer uma cirurgia, vai procurar um médico lá, uma opinião de lá. Então é muito importante você deixar isso claro que nem sempre, né, precisa buscar alternativas fora daqui. Você está falando que tem tudo aqui, né, da mesma forma que você fazia no Canadá. Então, estamos bem equipados aqui, né, com você, né, com a sua técnica e com uma aparelhagem, né, não precisa um hospital mega... Eu acho que tem... Os profissionais são ótimos aqui, todas as pessoas que trabalham aqui, eu só vejo elogios e a gente trabalha junto. Vejo uma equipe de médicos e não só médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, estrutura do hospital, principalmente onde a gente trabalha. É uma estrutura sensacional, uma boa estrutura. É um hospital pequeno, mas é um hospital que funciona de uma maneira muito, muito, muito bem. E não é porque eu, né, sabe, Gabi? Eu acho que muita gente poderia muita gente poderia fazer uma cirurgia parecida ou semelhante, né? Ponto de vista prático é a filosofia de tratamento, né? Acho que é isso e a confiança entre o médico e o paciente também é muito importante. Com certeza. Mas só para o pessoal saber, eu fiz a cirurgia com o Dr. Alisson aqui no Hospital Beneficente de São Carlos, então nem precisei ir para Caxias nem Porto Alegre, né? Então foi aqui. Como eu disse, às vezes as pessoas acham que tem que ir para Caxias, tem que ir para Porto Alegre. Não, a gente fez toda a cirurgia aqui, foi super tranquilo, o atendimento do doutor e, como ele disse, toda a equipe que trabalhou com ele foi espetacular. Foi uma recuperação super tranquila. No mesmo dia que eu fiz a cirurgia, eu já fui para casa. Então, nem passei uma noite no hospital. A cirurgia ocorreu... Eu lembro de entrar na cirurgia às 11 da manhã e eu lembro de acordar na sala de recuperação às 2 da tarde. Às 6 eu estava em casa. Então, foi super tranquilo, né? Não teve grandes, né? E todo o pessoal lá, quando eu acordei, eu não vi o doutor, mas vi toda a equipe que trabalha. Então, sempre me atenderam super bem, o doutor também. Então, assim, de parabéns, toda a equipe, todo mundo que trabalha com o hospital e trabalha em prol do hospital, tá de parabéns, porque realmente pra mim foi excelente, né? Eu me senti como, né? Que nem você falou, o hospital é pequeno aqui, mas pra mim tá perfeito, né? Foi perfeito. Nós estamos dizendo assim, Gabi, que a hérnia de disco, né? Estava falando sobre hérnia de disco e as cirurgias de hérnia de disco. Sabes que a minoria dos pacientes que têm hérnia de disco vão precisar de cirurgia. A verdade é que a maioria dos pacientes, quando eles fazem a hérnia, né? A hérnia, o que é? A hérnia é quando uma estrutura sai do lugar onde ela estava. Hérnia de disco é quando um fragmento do disco sai de dentro do disco. Como na coluna passam nervos que vão inervar as pernas, e os nervos eles são irritáveis, a hérnia de disco ela eventualmente comprime o nervo. E aí a pessoa tem dor que vai para a perna. Às vezes para uma, às vezes para as duas pernas. E quando a hérnia é no pescoço, dói o braço. A maioria dos pacientes com hérnia de disco, eles melhoram com tratamentos sem cirurgia. A maioria deles melhoram com tratamento sem cirurgia. A gente faz cirurgia em cerca de 10% dos pacientes que apresentam hérnia de disco só. 90% deles conseguem ficar muito bem sem cirurgia. Às vezes alguns pacientes melhoram com infiltrações, às vezes com medicações e a hérnia absorve e a dor some. Essa é a grande realidade. Então é isso, a gente acaba... faço bastante pesquisa científica e discuto muito em congressos. Eu digo que a gente não trata a hérnia de disco, a gente trata a dor da perna, né? Não adianta eu te dizer sim, mas eu te operei a hérnia de disco e a tua dor na perna continua. A gente trata a dor da perna do paciente, né? Tem hérnias de disco que são necessárias outras cirurgias maiores. Eventualmente as hérnias se localizam em outras regiões da coluna em que há necessidade de cirurgias um pouco mais agressivas, vamos dizer assim. Então cada caso é um caso, né? As técnicas de remoção da hérnia de disco elas mudaram ao longo dos anos. Mas a filosofia de tratamento ela persiste a mesma. A gente tem que deixar o nervo livre, o nervo fica pinçado pela hérnia e a gente remove aquele fragmento para deixar o nervo livre. Se a gente faz isso com cirurgia grande ou menor, lá na frente o resultado ele vai ser muito parecido. As técnicas minimamente invasivas, mais contemporâneas, vamos colocar assim,
elas permitem uma recuperação mais rápida do paciente. Como o trauma nas costas é menor, a recuperação é bem mais rápida. Então, a curto prazo é ótimo, né? E tu vê, a gente faz coisas assim, que é a técnica padrão no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Hospital São Carlos. Então, acho que a gente está bem, indo muito bem nesse sentido. E qual é a diferença para o pessoal entender essa diferença da técnica, né? De que você utilizou uma técnica menos invasiva, né? Que foi que a gente fez, que foi essa recuperação mais rápida, né? Foi tudo isso que você falou. E qual é a diferença para o que a maioria ou que o padrão tinha, né? Qual é a diferença entre uma e outra? Certo. A diferença... cirurgia de hérnia de disco pode ser... Problemas de coluna, de uma maneira geral, se tratam de duas maneiras. Ou a gente só limpa o nervo, ou a gente limpa o nervo e gruda, fusiona dois ossos ou mais da coluna. Eu vou falar sobre quando a gente só limpa o nervo, porque a cirurgia da fusão ela não está indicada para todos os tipos de hérnia. Bom, quando a gente só limpa o nervo, a gente pode abrir cortes grandes, que era como se fazia antigamente, que se descolava a musculatura, se abria bastante a pele para se visualizar melhor. Ou a gente pode fazer cortes pequenos e dilatar a musculatura, como se a gente fizesse uma incisão pequena e colocasse em tubos e dilatasse a musculatura. Isso gera uma lesão muscular muito menor. Existem outras técnicas que também são técnicas endoscópicas, que é em vez de usar o microscópio, que é o que eu utilizo, se utiliza um endoscópio. O tamanho da incisão é mais ou menos o mesmo e o trauma tecidual é o mesmo. Então, o resultado da cirurgia são parecidos no que tange a pós-operatório, né? Entendi. O resultado pós-operatório. Lá no longo prazo é o mesmo resultado. Os estudos científicos mostram que os resultados a longo prazo são semelhantes. São semelhantes. A curto prazo, a recuperação é mais rápida com as técnicas menos invasivas. Mas a longo prazo, os resultados mostram que os estudos mostram que os resultados são semelhantes. Então, basicamente é só a forma com que você... A forma como a gente chega lá na hérnia para tirar ela. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque vai ser tirado, o resultado lá a longo prazo vai ser o mesmo, só o jeito que você vai chegar até a hérnia que vai mudar. Correto. De uma técnica e outra. Correto. E aí você utiliza essa menos invasiva, que o cortezinho é menor. Gente, a minha cicatriz está desse tamanho, bem pequenininha. Né? Chega a menos invasiva, que aí se torna a recuperação mais tranquila. Isso. Correto. Então... Mas é uma técnica que é feita, né, já bem estabelecida no país também, é uma técnica já estabelecida. Então, os pacientes têm se beneficiado muito, né, dessas cirurgias menores, sabe? As recuperações são mais rápidas, é ótimo. Acho que eu gosto bastante. A técnica mais antiga, ela também... porque a minha cirurgia foi super rápida, né? Como eu comentei. No mesmo dia eu já estava em casa. Desse outro tipo de cirurgia, mais invasivo, também eu estaria no mesmo dia em casa ou teria que ficar um pouco mais de observação? Gabi, que essa é uma pergunta que a resposta ela vai depender muito de como a paciente se comporta com relação à dor pós-operatório, né? Isso tem influência, com certeza. Então, tem pacientes que, eventualmente, têm uma necessidade maior de ficar no hospital para fazer medicações mais fortes. Tem pacientes que a gente faz cortes maiores e que vão embora no mesmo dia também, né? Entendi. Isso varia de pessoa a pessoa. Sabe que a dor é uma coisa bem interessante, fugindo um pouquinho cada um de nós temos um limiar à dor, que é diferente. O meu é diferente do teu, que é diferente do telespectador, que é diferente. E a maneira como o nosso cérebro modula a dor também é diferente. Por isso que tem gente que tem hérnia de disco e tem muita dor, tem gente que tem hérnia de disco e tem pouca dor. Não é o tamanho da hérnia que importa. O que importa é como o sistema nervoso da pessoa modula a dor e como a pessoa sente a dor, qual é a sensibilidade à dor que ela tem. Isso é o que está mudando assim, bastante a questão de tratamento da dor, sabe?
O cirurgião de coluna não é um cirurgião de hérnia, o cirurgião de coluna é um cirurgião basicamente de dor para essas coisas degenerativas, né? Então a gente tem que estudar muito isso, tem que entender também a questão, a necessidade do paciente, por exemplo, de trabalhar mais rápido, né? Eventualmente o paciente não pode fazer uma cirurgia maior porque ele tem que voltar ao trabalho mais rápido. Aí a gente opta por técnicas menos invasivas. Eventualmente os pacientes necessitam de técnicas mais invasivas e a gente também indica, né? Cada médico vai saber indicar qual é a melhor técnica para o paciente, né? Esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso trabalho é esse, né? É sentar, é escutar, é entender o que está acontecendo, fazer o diagnóstico daquela dor, de onde vem aquela dor, examinar o paciente e oferecer o tratamento de uma maneira que o paciente opte, né? Todo procedimento cirúrgico ele tem riscos e não fazer também tem riscos às vezes, né? Então a gente sempre tem que pesar com a família e com o paciente para que lado a gente vai ir, né? E fico muito feliz de estar te vendo aqui muito bem. Muito bem, né? Quem me acompanha sabe, já tô... Só que, como eu comentei com o doutor quando eu cheguei aqui, né? O doutor me liberou já para fazer exercícios, que quem tem hérnia, a gente sabe que é importante, né, doutor? A gente fazer. Eu tenho já uma protusão discal numa outra parte da coluna, então eu tenho que fazer exercícios. O doutor já me liberou e eu não voltei aos exercícios, né? Mas tá tudo bem. Mas é algo assim, quem me acompanha sabe que eu já tô na ativa, né? Eu voltei ao trabalho já no dia seguinte à cirurgia. Então, eu adorei, por isso que eu chamei o doutor aqui, porque todo mundo ficou passado lá no Instagram como é que eu já tava super bem. Mas como o doutor explicou agora, tem muito a ver também com como as pessoas lidam com a dor, né, doutor? Não. É junta, né? Técnica. E cada caso é um caso, né, Gabi? Cada caso é um caso, cada cirurgia é uma cirurgia diferente. Às vezes a gente faz cirurgias pequenas assim e orienta o paciente a não trabalhar nos dias subsequentes. Acho que para quem está nos escutando, né, sempre conversar com o médico que está acompanhando o caso para saber direitinho qual é a melhor orientação. Porque eventualmente, se a gente não cumpre a orientação, a gente pode causar um mal, né? Mas para ti e para esse tipo de cirurgia de descompressão minimamente invasiva de hérnia de disco, não tem problema nenhum em voltar às atividades o mais breve possível, né? Aliás, para quem tem hérnia de disco e tem dores nas costas e dores crônicas, esse é o meu recado. A atividade física é a salvação. A atividade física é o melhor remédio de todos. Atividade física, atividade física, atividade física. Esse é o grande recado para as mãezinhas. Já levei um puxão de orelha, né? Vocês viram? Porque muitas mães aí, muitas mães, elas... dor nas costas na gravidez é uma queixa muito comum, né? Então as mães que estão nos escutando agora, elas com certeza devem estar pensando aí, né? Ai, que dor nas costas que eu tinha na gravidez. A maioria das vezes não é hérnia de disco, tá? Dor nas costas na gravidez é outra coisa. E também muita mãe me mandou mensagem: Gabi, eu sinto muita dor nas costas, minha coluna já travou no até pós, né? Com os filhos, eles vão ficando pesados, né? Você é pai, sabe? Vai ficando cada vez mais pesado, principalmente a mãe, o bebê que é muito a mãe. Então a gente acaba compensando, acaba não conseguindo fazer exercícios, né? Por muito tempo, depois que o bebê nasce. Então eu recebi muita mensagem: Gabi, eu tô com muita dor na coluna, e aí, será que é hérnia? Justamente isso. Será que é uma hérnia na coluna? Eu tô travada. Procura o médico, né? Procura o médico. A dor da hérnia, para os telespectadores entenderem, a dor da hérnia é uma dor que vai para a perna, sabe? A dor que vai para a perna, a hérnia, ela esmaga o nervo que está na coluna e ela vai para a perna. Então, hérnia de disco, sempre lembrar que é uma dor que vai para a perna. O paciente pode ter uma dor nas costas e fazer uma ressonância magnética e mostrar uma protrusão no disco, né, um abaulamento no disco. Isso, na maioria das vezes, não se faz nada, absolutamente nada, né? Se manda fazer exercícios.
Então, nem sempre precisa fazer cirurgia, né? A mãe que tá com dor aí nas costas, procura um médico para saber o que é. Vai fazer um exercício, né? Como o doutor falou, que nem sempre é hérnia, nem sempre precisa operar, como a gente viu, né? O doutor explicando que nem toda hérnia precisa ser operada. Até meu pai tem 2 hérnias e não operou até hoje. Então, bem isso aí, né? Não, nem precisa. Eu que tive um caso que precisava, porque justamente isso que o doutor falou, eu pensava as 2 pernas e eu sentia dor e limitações nos movimentos, então, caso diferente, né, doutor? Agora, queria saber um pouco mais de como é ter um filho adolescente e uma nenê em casa. É bom, é ótimo, eu adoro. O Pedro é meu amigão, né? O Pedro, e agora ele ajuda também a brincar com a Lulu. É ótimo, adoro. E ele ajuda também? Ajuda. Olha só. Ajuda. Que é uma dúvida muito recorrente. Eu também sou mãe de uma bebê só por enquanto. Então eu recebo muitas perguntas de quem tem 2 filhos, como é com a chegada do segundo, como é que é a relação pai e filho, né? Essa relação de, agora chegou mais um. E aí, ele ficou com ciúmes, não ficou? Como é que foi isso? Acho que não. Acho que ele ficou super bem, né? Acho que ele manejou muito bem a situação, né? Querido, ele ajuda muito a nós. Ai, que legal. Ajuda muito, cara. E também já é um adolescente, né? Um quase adulto, então já tem uma maturidade diferente de mães que me perguntam de bebês de diferença de 2 anos. Aí a gente tem quase 2 bebês em casa, né? Mas ele, então, super adulto. Que legal, doutor. Muito legal. Fico feliz. Eu fico feliz. Quer deixar algum recado, doutor, pra gente finalizar o programa? O recado eu agradeço a participação do teu programa. É uma pessoa muito simpática, parabenizo pelo teu programa e um abraço a todos os ouvintes da TV Cidade. Obrigada, então, meninas. Se alguém tiver alguma dúvida, o doutor tem Instagram. Quer deixar teu Instagram, doutor? Meu Instagram é Dr. Alisson Teles. Arroba Dr. Alisson Teles. Então o doutor tem o Instagram lá, ele posta muita coisa sobre isso, sobre a área dele, óbvio, né? A área de coluna, neurocirurgião, enfim. Como ele trabalha essa técnica, tudo que ele falou aqui também tem com fotos, né? Eu achei muito legal que lá tem explicativo, tem posts explicativos com fotos. Então você consegue ver essa diferença que a gente conversou aqui hoje. Tudo que a gente conversou aqui tem no Instagram dele, então é bem explicativo, bem legal. Então, se vocês quiserem seguir o doutor lá, ele tem um conteúdo bem bacana pra gente entender toda essa parte, né? O doutor atende aqui em Farroupilha e Porto Alegre, né, doutor? Atendo aqui em Farroupilha na Clínica Bonavita e em Porto Alegre também tem um consultório. Então, quem quiser conversar com o doutor, fazer uma consulta com ele, tirar algumas dúvidas, né, doutor? Fica à disposição também. Como a gente disse, ele é neurocirurgião, não é ortopedista, né? Deixar bem claro. E agradeço todas as mães e todo mundo que está assistindo, nos acompanhando. Fiquem bem à vontade para deixar algum comentário, quiserem conversar com o doutor, ele fica à disposição. Deixem comentários se gostaram do programa, certo, pessoal? Muito obrigada por tudo. Eu tenho os recadinhos hoje, tava esquecendo, doutor, tenho os recadinhos hoje. Quero agradecer a Maria Zanata pelo look, né? Agora a parte, né, de agradecimento, doutor, pelo look que eu utilizo aqui. Agradeço a Camila, a dona Ana, minha família, todo mundo que, para mim estar aqui, eu tenho que deixar a Catarina, vocês sabem, né? Deixar a Catarina com os avós, pra gente poder estar aqui entrevistando o doutor e fazendo esse programa maravilhoso. Então, eu agradeço a todo mundo que assiste, que nos acompanha. Beijo pra vocês e até o próximo programa. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.